E aí, prontos para a gente conhecer aí os tipos de calos e calosidades que a gente pode encontrar nos pacientes? Sim, porque eles têm formatos, especificações, né, e localizações diferentes um dos outros. Então, a gente vai ter vários tipos de calos e calosidades, tá? Eu vou acompanhar aqui o material de vocês para a gente seguir na ordem, né? Então, a classificação aí pode ser dos calos duros, né? São os mais comuns que a gente encontra. Ele vai geralmente se apresentar em área de pele fina. Esse da imagem aqui a gente percebe ele com aspecto um pouco mais esbranquiçado, às vezes ele tem um aspecto mais amarelado também. Ele começa a sofrer uma descamação, esse calo duro, porque a pele endurece tanto em cima do calo que ela começa a soltar, né? Então ele está sempre no processo de descamação, mas aquele calo nunca acaba, né? Então saem pedacinhos do calo, mas ele continua ali. Ele não vai se desmanchar, porque ele continua hiperqueratinizando por baixo. Então ele solta extrato córneo em cima, camada córnea por cima, né? Que ficou muito ressecada, muito endurecida, mas por baixo ele continua hiperqueratinizando ali para fazer proteção, principalmente se o paciente continua mantendo aquele hábito ruim, né? Que fez com que esse calo se desenvolvesse, né? Ou se for uma patologia, muitas vezes não tem muito o que fazer, né? No caso dos calos moles, são aqueles que se apresentam na planta do pé, bem parecido com aquilo que a gente já viu na figura anterior, né? Eles são mais espalhados, ele pode apresentar também embaixo dos dedos do paciente, mais amarelados, muitas vezes eles dificultam, inclusive, a caminhada, né? Quando eles se apresentam, podem alterar até o tipo, a forma como o paciente pisa. Então, muitas vezes, como ele pode ser incômodo na área onde ele se apresenta, se o paciente não busca o tratamento, né, não busca fazer a redução desse calo, o que acontece? Para se adaptar, para conseguir andar sem ter desconforto, o paciente muitas vezes acaba jogando o peso para uma outra determinada região. E aí um calo acaba se desenvolvendo naquela outra região também, né? Então acaba interferindo até na pisada e com isso causando um desconforto ainda maior. Então ele pensa que está fazendo alguma coisa boa e na verdade ele está piorando o quadro, né? Então é onde esses calos normalmente eles começam a se apresentar, numa maioria, eles começam a aumentar e se espalhar pela região aí onde eles se apresentam, né? Então eles têm uma textura mais emborrachada, mais mole, ao contrário do duro lá, né? Ele aparece bastante com frequência ali embaixo dos dedos e entre os dedos dos pés. E falando em entre os dedos dos pés, a gente tem também calos que se desenvolvem ali no meio dos dedos dos pés, né? Que são os calos interdigitais, que a gente chama, né? Como a gente pode ver na figura, ele fica ali bem no meio dos dedos mesmo, né? Ele forma ali nos espaços interdigitais, né? Geralmente pela epífise da falange aumentada, então o osso ali do dedo aumenta, começa a fazer fricção de um dedo para o outro. Então aquelas pessoas às vezes também que tem o dedo muito junto, que o dedo se sobrepõe ao outro, né, dependendo do formato do pé, ou quem usa calçado de bico fino, salto, né, as mulheres que usam salto ali, os dedos começam a se sobrepor um ao outro, começa a atritar e pode desenvolver esses calos interdigitais, tá? A gente vai ter o calo plantar, né, que o próprio nome já diz, vai se desenvolver ali na planta do pé. Geralmente vão ser aqueles calos moles que vão se apresentar ali, né, diferentemente dos que se apresentam em cima, que a gente vai ter aí normalmente os calos mais duros, né, as calosidades, na verdade, presentes ali. Então aqui a gente tem aí o calo plantar, né, que aí é o calo que vai se espalhando aí, e ele vai ter bem esse formato ali do calo mole que a gente viu agora há pouco. A gente também tem o calo neurovascular, tá? Ele é um calo que ele tem esse nome porque ele vai ter vascularização ali. Então, além do calo nascer ali na região, conforme vai se espessando aquele calo, junto com aquele calo, o sistema circulatório vai se espaçar também junto com o crescimento do calo, vai se desenvolver junto. Então, a gente vai ter vasocirculação ali, né? E por conta disso ele é um calo muito doloroso, porque como tem microcirculação local nesse tipo de calo, ele acaba sendo mais doloroso até do que os outros, do que a maioria dos outros, né? E aí a gente tem também o calo miliar, né? Também se forma normalmente na planta do pé, devido ao espessamento da camada córnea, só que vão ser múltiplos pequenos calos, né? Então ele lembra muito aqueles millions que a gente tem na pele do rosto, né? As pessoas que têm a pele mais oleosa,
pele mais acneica, geralmente desenvolvem os milhos. Então, como eles parecem muito com os milhões lá da face, eles acabaram ganhando esse nome aí de calo miliar. A gente tem o calo dorsal, né? Que ele vai ter o aspecto do calo duro, é aquele calo que eu falei para vocês que vai se desenvolver bem em cima do osso, e é um calo também que pode ser muito doloroso, principalmente no uso de calçados, né? Então ele pode ser incômodo nesse sentido, tá? E por fim a gente tem aí o calo periungual, né? O calo periungual é aquele calinho, aquele espessamento que se apresenta bem na lateral da unha, né? Muitas vezes a manicure até apara ele, né? Esses podólogos também acabam aparando os calos na lateral, principalmente do pé. Na mão eles até se desenvolvem, mas nem tanto. Eles se desenvolvem mais na lateral do dedo do pé. E é bem ali naquela parte lateral a gente percebe, né? Que tem um espessamento maior, um aumento da espessura da pele ali na lateral, bem na lateral da ponta ali do dedo, né? Então esse é o calo periungual, né, que sempre é aparado ali quando é feita a limpeza de cutícula. Normalmente é feita a retirada desse excesso de pele do paciente, porque senão ele vai se desenvolvendo bastante, tá? Então esse é um outro tipo de calo que a gente tem aí, né? Com relação à prevenção e tratamento, gente, a prevenção é basicamente, principalmente fazer o desbaste, né? O profissional podólogo precisa ser procurado para fazer o desbaste desses calos, né, para fazer a redução do espessamento deles, principalmente no caso dos calos moles, isso resolve bastante. Nos duros lá também, né, pode acontecer isso. O uso de creme emoliente para hidratação da pele, né, muitas vezes tem que fazer um tratamento com ácido para fazer a redução quando só o desbaste não resolve, né. A gente tem aí os tratamentos também que fazem como se fosse o congelamento dos calos, né. Isso, claro, com orientação médica, a gente sabe que isso pode ser vendido na farmácia, mas não é muito interessante, né? Mas dentro da podologia, normalmente, é fazer uma boa hidratação na pele, fazer o desbaste desses calos e dar essas orientações para o paciente que ele precisa mudar algumas questões de rotina, principalmente no tipo de calçado, né? A gente percebe que muitas das podopatologias que acabam acontecendo com o paciente é por causa do uso irregular de calçado, né? Então, às vezes a pessoa quer usar um determinado calçado que não é muito adequado para a rotina profissional dessa pessoa, por exemplo, né? Então, eu vou usar um salto o dia inteiro e eu fico em pé o dia todo, ou eu caminho muito, né? Então, é onde acabam desenvolvendo essas podopatologias, né? Então, eu posso usar um salto se eu for me sentar, se eu for para um ambiente mais tranquilo, se eu não for ficar muito em pé. Então, para ocasiões específicas, né? Um calçado mais duro também, muitos profissionais têm calçados específicos que precisam ser usados e que são mais endurecidos por causa da proteção, muitas vezes é EPI, né, de trabalho, então também precisa adequar a palmilha, precisa adequar a meia, que seja confortável, que não dê atrito, que não machuque, e aí também ter um cuidado em casa, né, com os tratamentos adequados também para que esse pé possa ser hidratado, possa ser cuidado para que a camada córnea dessa região do pé fique mais espessa e assim mais protegida, certo? E aí com isso a gente termina a terceira parte aí da nossa aula, assim que a gente volta daqui a pouquinho para a última parte dessa aula. Até já!